sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. Hoje vamos falar sobre a lição 2, com o título Foco Correto, e temos uma convidada super especial com a gente, que é a Ana Paula. Ana Paula, seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade Obrigada. conosco. Bom, então vamos lá. Antes de começar o vídeo, já é importante falar que dá um like, comenta alguma coisa, compartilha com seus amigos, porque isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas. Então, isso é muito bom para a gente. Essa lição voltou o foco para o Deus Criador. Porque quando a gente fala de quem ele é, a gente não pode deixar de falar do que ele faz. Então, é por meio das obras dele que o conhecemos. E o sábado é uma dessas obras. Então, com isso, eu quero saber de vocês. De que maneiras o sábado pode servir como lembrete do caráter de Deus? Olha, você me fez pensar em uma coisa que eu não tinha pensado quando eu estava estudando, mas que agora me veio. É, o sábado, ele me lembra, por exemplo, quando a gente olha para a natureza, do que Deus fez, e eu vejo uma florzinha, e eu vejo cada detalhe dessa florzinha que me mostra que existe um Deus imenso cuidando de tudo, que pensou até no micro detalhe de uma flor, que é pequenininha, aquela lá que a gente nem vê direito na calçada. Então, me lembra da bondade de Deus, de um Deus detalhista. E uma outra questão que eu até comentei, né, que Deus é criador, que ele criou todo o universo, todas as coisas. E, inclusive, né, criou a gente e deu pra gente esse dia. E mais uma coisa que me traz, assim, é lembrar que Deus, ele é a fonte de todo conhecimento. E ele só também traz, né, um parênteses, né, que esse é todo pecado, mas para mim seria mais essa questão, assim. E continuando, né, eu vi uma parte assim na lição, eu não consigo ver aqui agora de que dia que é, que tá falando exatamente assim, ó. Deus deu aos homens o memorial do seu poder criador para que o discernissem nas obras de suas mãos. O sábado nos convida a contemplar nas obras criadas a glória do Criador. Por Jesus desejar que assim fizéssemos, foi que envolveu suas preciosas lições com a beleza das coisas naturais. Mais do que em qualquer outro dia, devemos, no santo dia de descanso, estudar as mensagens que Deus escreveu, que é o que a Li falou também, né? Que no sábado, mais do que qualquer outro dia, a gente não só não trabalha, né? A gente também usa para lembrar do que Deus fez por nós, de toda a criação, para servir como lembrete do caráter dele também, né? Porque Deus, além de tudo, ele é bondoso, misericordioso, entre outras coisas mais que não dá nem para. Se eu ficar falando, eu vou ficar até amanhã falando, né? Para tentar descrever. Mas o sábado serve para isso, né? Para a gente parar, para refletir nas coisas que Deus fez, para parar, para refletir sobre a criação dele também. E sobre a semana, sobre tudo que ele fez na semana e como ele afeta a nossa vida também. Sim, como a Elisa falou, a criação do sábado ele é um lembrete da bondade de Deus, né? O Senhor é um ser imutável, então, desde a criação do mundo, a gente não pode mudar, né? Então, tudo que ele realiza não pode se alterar, inclusive a sua bondade. Em criar o sábado, um dia tão especial, onde a gente pode descansar e nos relembrar todos os sábados de que a gente tem uma aliança com Cristo. E que nos últimos dias, onde serão difíceis, lembrando do sábado, a gente tem a esperança de passar a eternidade ao lado de Deus. E isso é maravilhoso. Eu acho incrível a gente ver como Deus é extremamente coerente. Deus, ele fala uma coisa e ele age de acordo com aquilo que ele fala. Então, se a gente lê na Bíblia, alguns milhares de anos depois da criação, que Jesus Cristo veio e morreu para nos salvar, esse mesmo amor, esse mesmo carinho, essa mesma bondade, ele estava demonstrado quando Deus começou a fazer o mundo, sabe? E eu penso que o sábado é como se fosse uma âncora. É um momento em que a gente consegue parar e trazer a nossa atenção de volta para algumas características desse Deus maravilhoso que continua nos amando até hoje, né? Continua se preocupando e cuidando de nós até aqui. Perfeito. E como que a crença de vocês a respeito da bondade de Deus influencia a vida cotidiana? Olha, eu acredito que primeiro traz esperança para a gente, né, de saber que a gente está no grande conflito, mas mesmo assim ele traz para a gente a esperança de saber que isso vai acabar. E também faz eu, na verdade era uma coisa só, né, não eram duas, é uma só, enfim, de novo, sorry. Então, para mim traz muito a questão de ser uma esperança,
né? A bondade de Deus como uma esperança. Um ânimo para a gente, às vezes, no dia a dia, do quão Deus é bom, né? Por mais que a gente viva num grande conflito, né? E também ter a esperança de que a gente vai viver eternamente com Cristo. Eu acredito que o sábado, nesse contexto, ele se encaixe no seguinte aspecto: a gente ser um dia em que a gente, como a Ana mesmo comentou, da gente rememorar as bênçãos que Deus fez na nossa vida durante a semana, por exemplo, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, mas é uma coisa muito interessante. Então, a bondade de Deus, ela se encaixa, talvez não necessariamente somente para esse contexto, né? Não só no sábado, mas realmente em todos os momentos da minha vida, porque em todos os momentos Deus é bom. Tem até aquela frase, né, que apareceu no filme Deus Não Está Morto: Deus é bom o tempo todo, e em todo o tempo Deus é bom. Então, em todos os momentos da minha vida, quer sejam bons ou ruins, por mais que eu viva no grande conflito, ainda assim, o meu Deus, que não criou o mal, mas é a luz, ele tem o melhor pra gente, e tudo que ele faz é bom. Quando eu li essa pergunta, confesso que eu fui dar uma pesquisada para ver como que eu podia responder, e na maioria dos lugares que eu vi, eu encontrei esse verso, que ela tá lá em Salmos 34:8, que diz assim: Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Ou seja, quando as coisas vão mal, a gente consegue encontrar grande incentivo na bondade de Deus. Quando a gente está tendo uma semana ruim, uma semana boa, a gente tem que lembrar da bondade de Deus em relação a tudo. Ou seja, a gente procura apoio nele primeiramente, né? Ou seja, independente da semana tá ruim, da semana tá boa, a gente tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar, né? Lembrar da bondade, de tudo que ele faz, que tudo que acontece também tá sobre as mãos dele, que ele sabe de todas as coisas. Ou seja, que nem ele já falou, se ele cuida até dos mínimos detalhes, como que ele não cuida da nossa vida? Ou seja, a gente é totalmente influenciado pela bondade dele também conosco e para com os outros. Porque os outros veem como a gente é diferente também, né? Querendo ou não. Tem um verso lá de Colossenses 2,6 que diz: Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, eu vejo que nessa bondade de Deus existe o processo de permanecer nele, né? Estar ligado a ele. E isso está ligado muito com o processo de justificação e santificação. Então, a crença pelo sábado e pela bondade de Cristo, ela requer a nossa completa entrega a ele, né? E uma vida de obediência contínua a Deus. Sim. O que eu pensei quando a Cat fez essa pergunta foi algo parecido com o que a Alice falou. Pensei em esperança. E aí eu comecei a pensar, o que tem essa esperança, ou a esperança de que existe um Deus bom, que existe um Deus interessado, preocupado, que cuida, que fez um mundo com amor e carinho, que diferença isso cria na minha vida? Que diferença saber disso gera na minha vida? E eu pensei, é que nem você acordar num dia e você saber que algo muito bom vai acontecer naquele dia. Você se sente mais animado, você se sente mais empolgado, você quer acordar, você quer fazer as coisas. E quando a gente pensa numa perspectiva da nossa vida e da eternidade, quando você sabe que existe algo que foi preparado para ti, algo bom preparado para ti, que existe um Deus por trás disso, que é um Deus bom, eu não consigo não sentir essa empolgação, essa animação e essa esperança de que talvez não amanhã, mas talvez em algum momento da história vai acontecer isso e Deus vai cumprir as promessas que ele fez para nós. Bom, esse é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Como você já sabe, esse é o momento mega especial, onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. Então, já deixa sua palavrinha aí nos comentários e interage com a gente. A palavra que eu escolhi foi constância, eu acho que tem muito a ver em relação à bondade de Cristo, né? A imutabilidade de Deus, dele ser constante desde de sempre, e também o nosso permanecer nele, né? Estar ligado nele, a nossa constância diária de lembrar da bondade dele e permanecer com ele. Eu pensei em amor. Enquanto a gente conversava, eu pensei, nossa, será que eu mudo minha palavra? Porque, né? Mas o Matheus foi comentando algumas coisas, eu fui pensando em outras. Eu acho que o amor, para mim, ele resume em um Deus detalhista, em um pai cuidadoso, em alguém que se preocupa com o nosso bem-estar em todos os momentos, e que acho que o amor, ele é a forma mais abrangente para mim de quem é Deus. Então,
Esse eu acho que é o maior atributo do caráter de Deus, um amor que ele teve tanto na criação do mundo, na redenção do universo, e também no dia do sábado, um dia para a gente se guardar, para ficar ao lado dele, e aqui na Terra ter um gostinho de como vai ser a eternidade. A palavra que eu escolhi foi bondade, porque quando estava lendo a lição, acho que foi uma das palavras que mais me veio à cabeça, né? Porque Deus é bom, e esse fato não muda. Deus foi bom na criação, Deus é bom com a gente, Deus é maravilhoso, né? Não tem nem como descrever. Ou seja, bondade foi a palavra que eu escolhi para definir geral, assim. Olha, a palavra que me veio na mente essa semana foi exemplo, porque eu não consegui deixar de olhar, a gente refletir sobre a criação, sobre o Deus e as características desse Deus que fez essa criação, e não pensar que Deus está dando um exemplo pra gente, sabe? Deus, ele fala o que é correto, ele faz o que é correto, e isso é uma maneira dele mostrar pra gente o caminho que a gente deve seguir, o que nós devemos fazer, quais seriam os planos dele para nós. E eu escolhi a palavra lembrete, porque toda a criação de Deus serve para nos recordar sobre a sua bondade e o seu poder. E relacionado a isso, eu escolhi um trechinho da parte de sexta-feira para ler para vocês, que diz o seguinte: as coisas que foram criadas declaram, desde o princípio do mundo, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. E uma vez que o sábado é um memorial da obra da criação, é um testemunho do amor e do poder de Cristo. Então, que a gente possa olhar para as coisas ao nosso redor com mais atenção e com um filtro espiritual, né? Porque isso nos levará a perceber que todas as criações de Deus nos ajudam a ter em mente o seu amor por nós. Então é isso. Até a próxima semana. Enfim, vamos lá. Me enrolei toda, mas tudo bem. Mas foi maravilhoso. Dá uma sacada.